No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O senhor Antônio Rodrigues Ferreira, que faleceu ontem aos 85 anos em sua vila natal, foi um dos maiores médicos do país e dedicou toda a vida à salvação de vidas. Sua carreira como cirurgião pioneiro na área transplante de coração é lembrada com admiração por colegas e alunos. Nascido em 1936, no pequeno povoado de Nova Esperança, em Minas Gerais, Antônio cresceu nas mãos de seus avós, que lhe ensinaram a valorizar a vida simples e o trabalho duro. Sua infância foi marcada pela paixão pelo jardim, onde aprendeu a cuidar das plantas e a admirar a natureza em todos os seus detalhes. Aos 17 anos, ingressou na Faculdade de Medicina, no Rio de Janeiro, onde se destacou por sua inteligência e dedicação ao estudo. Aos 25, tornou-se médico geral em uma pequena cidade do interior, onde passou a exercer sua profissão com carinho e dedicação total. Em 1975, criou o Centro Médico de Santa Catarina, uma instituição que mudou a história da medicina no estado, oferecendo assistência à população cansada de longas filas nos postos públicos. Seu trabalho lá foi reconhecido em 2001, quando recebeu o Prêmio Jabuti por melhor iniciativa social na saúde. Antônio era conhecido por seus colegas como um cirurgião habilidoso e comprometido com a formação de novos médicos. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Seus alunos _start assista _start assista. Lembra-se que era um professor carismático e exigente, sempre preocupado com o bem-estar de seus discípulos. Ele ensinava não só os fundamentos da medicina, mas também a importância de ser humano e compassivo em seu trabalho. No entorno pessoal, Antônio foi um marido fiel e amoroso, sempre presente para ouvir as preocupações de sua esposa Maria, que falecera só anos antes. Ele dedicava horas às suas 5 filhas, ensinando-as a valorizar a educação e o trabalho duro. Aos sábados, Antônio amava passear pelas ruas de seu bairro, ouvindo a rádio e acompanhando a vida dos vizinhos. Ele era lembrado como um homem simpático e generoso, sempre disposto a ajudar quem necessitava. Seu nome foi citado no telejornal da Globo várias vezes por suas conquistas na área de saúde pública. Antônio também era apaixonado por jardinagem e, durante seus dias livres, podia ser encontrado no seu quintal cuidando das flores e árvores. Ele tinha uma verdadeira arte em plantar e cultivar, transformando a sua casa em um verdejo paraíso. Mais recentemente, Antônio passou a dedicar-se à fabricação de móveis artesanais, transformando peças velhas em obras de arte únicas. Ele era conhecido entre os amigos como o pai da criação, por seu talento em criar objetos belos e úteis a partir de materiais reciclados. E ele será lembrado, talvez acima de tudo, pela sua bondade e humanidade. A sua morte foi noticiada em vários programas de rádio e televisão, com homenagens que ressaltaram a sua enorme contribuição para o bem-estar da população brasileira. Seu quarto, cheio de recordações do seu tempo, é um lugar sagrado onde ele será eternamente amado e lembrado. Hoje partiu da nossa vida a luminosa presença de Maria Ribeiro, uma mulher que se dedicou às artes do cuidado. Aos 85 anos, ela despediu-se deste mundo, mas seu legado continuará vibrando nas vidas mútuas e das gerações futuras. Maria nasceu em 1936, em uma pequena cidade de Minas Gerais chamada Vila Esperança. A sua família, simples e respeitável, ensinou-lhe a importância do amor, da paciência e da compreensão. Aos 9 anos, perdeu o pai em um acidente de mineração e desde então, sua mãe assumiu a responsabilidade de criar Maria e seu irmão mais novo. Aos 20 anos, Maria ingressou na Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A partir daí, dedicou-se ao cuidado do ser humano,
tornando-se uma médica de posto de saúde em sua cidade natal. Em 1985, recebeu a Medalha do Mérito Médico pelo seu trabalho incessante e dedicado à comunidade rural. Aos 60 anos, Maria decidiu se aposentar, mas suas mãos nunca pararam de cuidar e amar. Ela continuou visitando os pacientes mais vulneráveis em sua casa, fazendo crochê para as mulheres idosas e ensinando aos filhos da vila sobre nutrição e saúde. Em 2014, Maria foi reconhecida como Mãe do Povo por sua dedicação inquebrantável à comunidade. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, e em 2015, ela recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo seu trabalho de vida na promoção da saúde pública. Maria também era conhecida por sua paixão pela literatura brasileira. Ela tinha uma biblioteca particular com obras de Machado de Assis, Jorge Amado e Clarice Lispector. Em 2019, ela fundou o Clube da Lição, um grupo que reunia crianças e adolescentes para ler e discutir livros. O clube se tornou famoso em todo o país e inspirou outros projetos similares. No entanto, a vida de Maria não foi apenas uma celebridade pública. Ela enfrentou a perda do marido, um bom médico que morreu em um acidente de carro, e mais tarde, o sofrimento de ver o filho se afastar de casa devido às divergências políticas. Aos 80 anos, Maria começou a perder a visão, mas ela continuou a ler os livros que amava com a ajuda de um leitor de alta qualidade. Ela também gostava de ouvir a música e costumava tocar sua sanfona enquanto cuidava das orquídeas que cultivava no quintal. Maria morreu em seu lar, rodeada por muitos amigos e familiares. Ela deixou uma família feita, muitos pacientes gratos e um legado de caridade e amor que nunca será esquecido. Seu quarto tinha a porta aberta para que todos pudessem ver as suas orquídeas lindas e florescentes. E o cheiro delas continuou a preencher a sala, mesmo após sua partida. Maria Ribeiro será lembrada como uma mulher dedicada, amorosa e forte que deixou seu maravilhoso legado no mundo. Na escuridão de um inverno brasileiro, em uma cidade onde o sol parece esquecer a terra por completo, ele nasceu. Caetano Veloso, o filho da luz e da sombra, da esperança e do desespero, da poesia e da revolta. Crescendo em um mundo de cores vibrantes e ritmos contagiantes, a música era mais do que som para ele. Era vida, memória, esperança. Eram os anos em que a gente cantava enquanto o mundo se desmoronava, como se o canto tivesse poder mágico de parar o tempo e congelar o caos. Com uma voz suave como o braseiro no início do outono, Caetano descobriu que a música era seu refúgio, seu sonho, sua vida. Ao som de violões e pandeiros, ele aprendeu a ler entre as linhas, a ouvir além das notas, a ver além dos versos. Ele cresceu, mas nunca se esqueceu de onde vinha. A música popular brasileira era seu berço, sua mãe, sua terra. E como todo filho quer fazer justiça às raízes, ele queria levá-la para o mundo inteiro, mostrar a beleza e a complexidade do Brasil em cada nota e palavra. E foi assim que nasceu o tropicalismo, uma revolução sonora, uma mistura de tradições e modernidades, um ato de amor e respeito pela terra do futebol, da samba e do caipirinha. E ele foi o alquimista dessa fórmula mágica, transformando a música em poesia, a vida em arte. As canções foram lançadas para o espaço, voando como mensageiros de uma terra exótica e misteriosa. E as pessoas se apaixonaram pelo som da liberdade, pela cor do amor, pela essência do Brasil. Ele foi um profeta na era da indiferença, um sonhador na época da ilusão, um rebelde em um mundo de conformistas. E sua música foi o coro dos desajustados, a balada das almas perdidas, a marcha dos sonhos impossíveis. E hoje, quando chove no Rio ou se sente frio em Salvador, é como ele esteja aqui, cantando a vida e a morte, o amor e a tristeza, a esperança e o medo. E seu nome, Caetano Veloso, é sinônimo de música, de poesia, de coragem. E o tempo passa, as gerações mudam, mas sua voz continua sendo um lago azul no deserto da monotonia, uma floresta verde no mundo cinza do conformismo. E ele continua sendo a luz na escuridão, a esperança nas trevas, o sonho no inverno. E assim, Caetano Veloso continua sendo um dos maiores nomes da música popular brasileira, uma figura central na história da cultura nacional, um símbolo de coragem e liberdade, um testemunho vivo do espírito indomável do Brasil.
Caetano Veloso nasceu sob o brilho do sol equatorial, em um ponto da terra onde a vida desaba em cânticos e danças. Santo Amaro da Purificação, pequena cidade no coração da Bahia, oferecia para os olhos do menino um espetáculo constante, o teatro de uma realidade rica e complexa, onde as harmônicas dos cantos religiosos se fundiam com a exuberância da natureza brasileira. Nascido em uma família de origem simples, Caetano encontrou na sua linhagem uma herança inestimável, uma rica galeria de referências culturais e musicais que marcaram a sua formação como artista. As festas populares da região nordestina se desdobraram em melodias que impregnaram o ar do seu infinito sonho, enquanto histórias e lendas do interior brasileiro despertaram nele um olhar sensível para a arte e uma capacidade de observação profunda da vida cotidiana. A juventude de Caetano foi marcada pela música, como o sol que marca os dias da terra prometida. Em cada canto da sua casa e nas ruas do bairro, encontrava-se a semente de um legado musical que se transformaria em sua vocação, a vontade de cantar, de compor, de criar mundos através dos sons e das palavras. Na infância, Caetano já se destacava, não apenas por seu interesse pelas melodias que enfeitavam o mundo ao redor, mas também pela habilidade de observar a vida com olhos profundos e preciosos. Era um menino que vivia em harmonia com a natureza, sintonizado com a dança do maracá e da bateria, e cujo coração batia junto com o som das percussões nordestinas. Em meio à exuberância tropical e ao calor vibrante do sol brasileiro, Caetano Veloso nasceu para compor a música do seu povo, acompanhado pelas batidas e melodias que já viveram em sua terra natal. E assim, ele se consagraria como um dos maiores representantes da música popular brasileira, levando a força e a magia de sua terra para os cantos do mundo. Caetano Veloso nasceu no meio de um sonho, em Salvador, cidade marcada pela beleza da luz do sol e pelas sutilezas do vento sobre o mar. Nascido numa época de grandes mudanças políticas e culturais, Caetano encontrou seu refúgio na música, na literatura e no cinema, onde a alma brasileira estava presente em todos os detalhes. A juventude dele foi uma jornada feita ao som da música, com a mão pesada do tempo passado e o olhar do futuro. Era uma era de experimentação e exploração, onde as músicas eram compostas com influências de tudo: samba, bossa nova, jazz, rock e até mesmo as harmonias dos trabalhadores que cantavam enquanto trabalhavam. As parcerias com artistas baianos foram um ponto importante em sua carreira, como se a cidade toda tivesse uma voz única e poderosa que se uniu para formar o som daquele tempo. A energia criativa do grupo era contagiante, e cada nota tocada foi uma declaração de amor pela vida, pela música e pelo Brasil. Mas a jornada não foi sempre fácil. O vento do mar trouxe também as tempestades, com repressão política que buscavam silenciar as vozes inovadoras. Mas Caetano se mostrou como um verdadeiro guerreiro da música, resistente e criativo. Ele soube transformar o medo em inspiração, e suas canções passaram a falar de uma realidade que muitos preferiam ignorar. Caetano Veloso foi, é e sempre será um símbolo do Brasil, da sua cultura, música e identidade. Sua voz inovadora e corajosa é um testemunho vivo das lutas e vitórias de um país que continua buscando seu lugar no mundo. E cada nota tocada é uma homenagem ao Brasil, à sua gente e aos sonhos que vivem dentro dele. Caetano Veloso, aquele astro que ilumina o céu da música brasileira, não apenas cantou, mas também inspirou uma geração que sonhou com um Brasil novo, livre e plural. Seus olhos verdes, como as ervas do campo mineiro, transmitiam sabedoria e fogo, enquanto suas mãos, delicadas como as das mulheres de Salvador, tocavam a guitarra com tanta paixão que movimentava o coração da terra. Ao longo dos anos, ele lançou discos como um ciclo vital, cada um deles marcado por uma nova fase do seu caminho. Eles eram como as estiagens das encostas da Serra da Canastra, que se abrem para o horizonte, com a promessa de uma terra fértil e infinita. Tropicália, um grito pela vida, um convite para dançar no meio do calor. É como a corrente marrom das areias de Copacabana, quebrando-se em pedrinhas e ondas. Já Sampa, com suas matizes cinzentas, é o som dos trens que zumbam pelas ruas de São Paulo, um balé eterno do labaredaço urbano. Caetano, aquele poeta da liberdade, se apresentou em palcos mais esplêndidos do que o Palácio das Artes, no Belo Horizonte que ele tanto amava. Lá, as paredes foram vistas desaparecer, substituídas pelo cenário dos seus olhos, cheio de histórias e sonhos. E em cada nota, cada palavra, ele falou por todos os brasileiros,
pela que eles sonham com um país mais justo, mais inclusivo. Ele se juntou aos maestros da música, como Tom Jobim e Gilberto Gil, formando um triângulo que representa o coração do nosso jazz. Juntos, foram mais do que apenas músicos, foram uma espécie de sacerdotes da vida, cantores de hinos para a humanidade. Caetano Veloso recebeu reconhecimentos e prêmios importantes, como se suas mãos tivessem sido as que santificaram o ouro das minas de Minas Gerais. Ele foi coroado com lauro dourado, como os atletas olímpicos em uma cerimônia no Rio de Janeiro carinhosamente chamado de Cidade Maravilhosa. E no coração do Brasil, ele se tornou um ícone, um símbolo da liberdade artística e do pensamento brasileiro. Mas Caetano era mais do que isso. Ele também foi uma força na luta pela justiça social e política. Seus versos, suas notas, falavam por aqueles que não tinham voz. Eles eram como a água da Lagoa Rodrigo de Freitas, quebrando as barreiras de silêncio e estereotipos, dando vida às pessoas que desejavam ser ouvidas. Como o mar do Recife, que se estende para horizontes do futuro, Caetano Veloso continuou a cantar e a inspirar. Ele foi e sempre será uma luz no firmamento da música brasileira, um símbolo de esperança e liberdade. E seus versos continuam vibrando na alma de cada brasileiro, como o som das ondas que se chocam contra as praias de Bahia. Ele nasceu em uma ilha do mar, onde o sol brilha ferozmente e as ondas dançam com a lua. Uma terra exuberante, cheia de mistérios e encantos que imprimiriam a sua alma, selando a marca da sua singularidade. A infância no sertão baiano, banhada por ritmos sagrados e melodias docemente tristes, marcaria para sempre seu destino, ser um profeta das ondas sonoras que movimentam o coração do povo brasileiro. A vida de Caetano Veloso é uma obra-prima em si mesma, um poema vivo, escrito pelos gestos e sonhos de um artista que se abriu caminho através da tempestade, com a força do vento e a determinação da chuva. Eles, as músicas, surgiam como flores nas águas tumultuadas do mar, brilhando em sua voz, em suas letras, despertando o espírito criativo de uma geração que sonhou com um futuro novo e vibrante. A cada nota cantada, a cada palavra escrita, Caetano desbancava fronteiras e abria caminhos para os outros. Sua voz era a chama que acendia as almas dos ouvintes, que, em suas próprias vidas, buscavam um caminho para expressar seu coração, seus sonhos e sua liberdade. Ele era o guia, o incentivador, o que despertava a paixão por criar, por amar a arte como uma espécie de sacramento sagrado. Naquele cenário, Caetano foi um solitário que brilhou, que inspirou e que deu vida às suas obras-primas. Ele fez da música mais do que uma emoção, ele a transformou em um meio de expressão universal, capaz de criar pontes entre o passado e o futuro, entre a memória coletiva e a sonhadora esperança de uma nova geração. E aí, Caetano Veloso é mais do que um artista, ele é uma força vital, uma mensageira da música, um intérprete da alma brasileira. Sua voz, suas letras, são as palavras que ressoam dentro de nós, despertando o amor pela vida, pela criatividade e pela inovação. É aquele olhar que se ergue no horizonte, visto pelos olhos de milhões